Alô, lotequeiros de plantão. Loteca concurso 1202 vem acumulada em R$ 1.850.000. É o prêmio estimado para 14 acertos, R$ 1.850.000, né? A maioria de jogos aí pela Série A do Campeonato Brasileiro, graças a Deus, retornou o Campeonato Brasileiro, retorna neste final de semana, né? E já com essa loteca acumulada, porque ninguém acertou nem os 13 nem os 14 jogos do concurso anterior, né? Jogos interessantes aí, difíceis, já tem clássico nessa rodada, tem Vasco da Gama e Botafogo, tem um clássico Rio-São Paulo-Flamengo e São Paulo, jogos dificílimos aí também, uma grade de jogos muito difícil, o clássico entre Fortaleza e Ceará, Corinthians e Bragantino, tem um grande jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, jogo 8, jogos interessantíssimos aí e jogos bons, né? Bom que a grade é muito boa, né? A grade é nacional, 100% nacional, a maioria dos jogos pela Série A, outros pela Série B e apenas um jogo do Campeonato Brasileiro da Série C, que é o jogo 10, Figueirense e Náutico de Pernambuco, né? Náutico Capibaribe Recife. São 8 jogos no sábado e os outros 6 jogos no domingo. Sobre probabilidades, cotações, vemos aí que o jogo mais equilibrado é o jogo 5, entre Paysandu e Atlético Goianiense, né? Está tudo dentro da normalidade, qualquer coluna que der aí. O jogo considerado zebra seria a vitória do São Paulo em cima do Flamengo. Eu não concordo muito, porque o São Paulo é uma grande equipe, mas é realmente difícil ganhar do Flamengo no Maracanã. Seria a zebra da rodada caso o São Paulo vença o Flamengo. Os outros estão dentro da normalidade e há muitas colunas também como surpresa, né? Surpresa entre 16% a 30% é surpresa, mas muito dentro da normalidade, muito poucas zebras nesse concurso. Vamos falar também agora sobre o aumento que houve, né? A loteca agora não é mais R$ 3, a aposta simples, agora é R$ 4, né? Eu fazia os palpites aqui com 5 duplos, custava R$ 48, agora 5 duplos custa R$ 64. Eu usava também às vezes 3 triplos custava R$ 40,50, agora custa R$ 54 para você fazer um jogo, uma aposta com 3 triplos. Está aí, ó, para vocês verem toda a tabela completa dos novos valores das apostas aí, né? Um duplo agora, jogo simples, não é mais R$ 3, é 4. 2 duplos eram R$ 6, agora R$ 8. E 3 duplos era 12, agora são R$ 16. E por aí vai. Por isso vou fazer meu joguinho hoje com 4 duplos, em vez de 5 duplos. Devido ao aumento, né? 5 duplos era R$ 48, agora não. Agora 5 duplos são R$ 64. E 3 triplos era R$ 40,50, agora 3 triplos custa R$ 54, né? Houve esse aumento, né? Há muito tempo não havia um aumento e está dentro da normalidade aí esse aumento, né? Porque também aumentou esse ano 2025 os valores de premiações, né? Segundo o site da Caixa, né? Das loterias Caixa. Em seguida eu vou vir com meus palpites para esse concurso. Pronto, agora eu vou dar meus palpites com 4 duplos, né? Que agora custa R$ 32, né? Era R$ 24, agora custa R$ 32, 4 duplos. Eu fazia com 5 duplos, custava R$ 48. Vou fazer agora com 4 duplos, custa R$ 32. 3 triplos, como falei, era R$ 40,50, agora custa R$ 54. Aí preferi fazer aqui com 4 duplos, vou dar meus palpites aqui com 4 duplos para vocês, né? Não é que vocês vão fazer o jogo igual a mim, mas aqui são meus palpites, né? Estudei jogo a jogo e pretendo ajudar vocês aí. No possível, vocês aproveitem o que der para aproveitar dos meus palpites, para juntos tentarmos chegar aos 14 acertos. Jogo 1 entre Flamengo e São Paulo, jogo difícil. O Flamengo joga em casa no Maracanã, mas pega o São Paulo que passou 30 dias aí praticamente só treinando, né? Se preparando para esse jogo. O Flamengo é favorito por jogar em casa, né? Como eu mostrei aí nas cotações, nas probabilidades, o São Paulo vencer esse jogo seria uma zebra, de acordo com os estudiosos dos jogos aí, principalmente das bets, né? Que dão jogo difícil. Eu vou usar meu primeiro duplo aqui e vou de Flamengo e São Paulo. Acredito que São Paulo pode engrossar para cima do Flamengo e arrancar no mínimo aí esse empate. O São Paulo vencer também não é impossível, mas eu vou usar 4 duplos e vou de coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 1.
Jogo 2, Novo Horizontino e América Mineiro. Aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogo dificílimo. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes em 2024. O América Mineiro venceu em casa por 2-0 e Novo Horizontino jogando em casa foi 1-1. O Novo Horizontino em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. É uma equipe forte jogando em casa. O América Mineiro vem de 2 vitórias fora de casa. Nos últimos 2 jogos venceu o Vila Nova por 3-0 e o CRB por 2-1. Então aqui será um jogo dificílimo. Eu vou abrir um duplo aqui. Acredito que o América possa vencer esse jogo. E o Novo Horizontino também vai jogar para vencer. Vou duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 2. Jogo 3, Internacional e Vitória da Bahia. O Inter joga em casa. O confronto mostra muita vantagem do Inter jogando em casa, apesar de que houve uma derrota em 2021, jogando em casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Vitória por 3-1 e perdeu também jogando no Barradão o ano passado por 2-1, mas jogando em casa venceu por 3-1. O Inter aqui é favorito, muito favorito na minha opinião, jogando em casa. O Vitória que demitiu o treinador, né, Carpini, que vinha fazendo um bom trabalho há alguns anos, e contratou Carille, né, um jogo difícil, mas eu acho que o Inter está mais preparado. Tem uma equipe mais forte, um elenco mais forte. Se preparou durante esses 30 dias. É favorito para esse jogo. Por isso eu vou de coluna 1 no jogo 3. Né? O Vitória com o novo treinador. Inicia um novo ciclo. E Carille chega agora para treinar a equipe que estava sendo treinada. Imagine, 30 dias foi treinada por um técnico e de repente chega outro, né? Porque foi eliminado da Copa do Brasil. Bom deixar claro que foi a eliminação, né, da Copa do Nordeste. Né? O Vitória jogou em casa e perdeu para o Confiança por 1-0. A eliminação na Copa do Nordeste custou a demissão aí, o cargo de Carpini, e agora foi contratado Carille para dirigir o Vitória, que coluna 1 no jogo 3, o Inter favorito. Jogo 4, São Bernardo e Ponte Preta. Jogo dificílimo aqui, né? A equipe do ABC Paulista aqui, São Bernardo, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 para o CSA. Já a Ponte Preta, nos últimos 5 jogos fora de casa, 1 empate na estreia fora de casa e 4 vitórias. A Ponte Preta vem de 4 vitórias consecutivas na Série C fora de casa. Né? Em casa tem tropeçado, mas fora vem muito bem. A equipe ainda não perdeu fora de casa nessa Série C. Né? Nessa Série C, Campeonato Brasileiro. Né? Jogo dificílimo. Né? São 2 jogos pela Série C aqui, que é esse jogo 4, né? Eu até falei que era só do Náutico, o jogo 10, mas esse jogo 4 também é pela Série C, entre São Bernardo e Ponte Preta. E o jogo 10 também é pela Série C, que é Figueirense e Náutico. Então esse jogo pela Série C, jogo dificílimo, a Ponte Preta vai jogar aqui para vencer. Os últimos 4 jogos fora de casa a equipe jogou para vencer, eu vou aqui com um duplo aberto. Vou tentar pegar uma possível vitória do São Bernardo, que pode, né? A Ponte Preta está bem, não perdeu ainda fora de casa, mas o São Bernardo jogando em casa é forte e pode vencer esse jogo. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 4. Jogo 5, Paysandu e Atlético Goianiense. Jogo dificílimo aqui para ambas as equipes. O Paysandu que deu uma melhorada, mas a equipe ainda está lá embaixo, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Nos últimos 5 jogos do Paysandu jogando em casa, venceu os 2 últimos. E o Atlético Goianiense jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 2. O confronto direto entre Atlético Goianiense e Paysandu, desde 2018 as equipes não se enfrentavam. E o último jogo já foi em 2018, o Atlético Goianiense venceu por 5-2, né? Faz tempo, não dá para se basear muito no histórico de confrontos, né? O Atlético Goianiense leva vantagem no histórico de confrontos, não perde há um bom tempo para o Paysandu. Também as equipes não se enfrentam desde 2018, a última vitória do Paysandu já faz um bom tempo, antes de 2015 aconteceu. Jogo difícil para o Paysandu e para o Atlético Goianiense. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que tudo pode acontecer, mas o empate é bem provável nesse jogo aqui. Coluna do meio no jogo 5. Jogo 6, Vasco da Gama e Botafogo do Rio. Jogo dificílimo, é um clássico carioca. Os últimos 5 jogos entre essas equipes, 5 clássicos. O Vasco venceu o último jogo por 1-0 no Cariocão desse ano. Mas o Botafogo venceu o ano passado por 3-0, jogando em casa. Aqui o mando é do Vasco, né? Jogo dificílimo para as duas equipes. O Botafogo vai jogar para vencer também, na minha opinião. Eu vou aqui de empate seco. Acredito no equilíbrio dessa partida e vou de coluna do meio nesse jogo 6. Jogo 7, Atlético Paranaense e Goiás. Outro grande jogo pela Série B aqui agora.
Esse é pela Série B. O Atlético Paranaense precisa vencer. Os últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2 em casa. Inclusive, o último jogo em casa perdeu para o Coritiba, seu arquirrival, e perdeu por 1-0 em casa. Mas fora de casa se recuperou e venceu o Amazonas por 1-0. Tem que vencer. O Goiás está brigando pela liderança do campeonato, né? Vive ali oscilando em primeiro e segundo lugar. A equipe do Goiás vem muito bem. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Goiás venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1 para o CRB. Então, jogo difícil para o Atlético Paranaense aqui. Eu vou abrir um duplo aqui. Vou de coluna 1 e coluna do 2. Porque essas equipes não estão empatando muito, né? Só vimos um empate aqui. Ou eles ganham ou perdem. Então, o Atlético Paranaense ou vence ou perde. Então, e o Goiás do mesmo jeito. Então, eu vou de duplo aberto aqui. Pode acontecer um empate? É claro que pode. Mas vamos tentar pegar aqui uma possível surpresa, que seria essa vitória do Goiás fora de casa. Que não é nem tão surpresa, porque o Goiás está muito bem na competição, né? Inclusive, venceu um grande jogo aí, dia 29 agora de junho. Semana passada, venceu fora de casa a Chapecoense, que estava 100% em casa. Tinha vencido todos os jogos, o Goiás foi lá e venceu de virada o jogo contra a Chapecoense. Então pode vencer também o Atlético Paranaense. Jogo 8, Bahia e Atlético Mineiro. Já usei meus 4 duplos, né? Agora todos secos. E esse jogo é dificílimo também para as duas equipes. Tanto para o Bahia, que venceu ontem o Fortaleza, né? Pela Copa do Nordeste, se classificou, venceu por 2-1. Enfrentando o Atlético Mineiro, que eu vi até uma matéria que estão reclamando de salários atrasados. Isso aí pode influenciar, né, os jogadores na partida. E eu vou aqui acreditar na vitória do Bahia. Sei que o jogo é difícil e pensei em empate seco aqui, porque o equilíbrio é muito grande. Os últimos 5 jogos entre essas equipes, o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 3-0 ano passado, jogando em casa. E venceu também em 2023 por 4-1. Então o histórico mostra que o Bahia, jogando em casa, nos últimos 2 anos pelo Brasileirão, foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Eu vou acreditar aqui na vitória do Bahia e vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Chapecoense e Remo. Jogo difícil também, mas a Chapecoense, na minha opinião, é favorito. Não há histórico de confronto entre essas equipes aí, atualmente aí, nos últimos anos. Possivelmente um confronto inédito, não foi encontrado histórico de confrontos. Então a Chapecoense, que vinha 100% em casa, perdeu o último jogo para o Goiás em casa, mas venceu todas as outras equipes. Já o Remo, fora de casa, venceu o Atlético por 2-1. E o Remo, jogando em casa, o último jogo foi empate com o Cuiabá em 0-0. Aqui eu vou de coluna 1. Acredito na força da Chapecoense, que vinha 100% de aproveitamento. Venceu 4 jogos em casa e perdeu 1. Muito forte em casa a equipe. Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Figueirense e Náutico. Aqui é pela Série C. O Figueirense, que no último jogo conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o Brusque por 2-0. Já o Náutico tropeçou em casa, empatou 0-0 com o Floresta. Péssimo resultado, a equipe que vinha de 2 vitórias. Eu aqui acredito que o Figueirense, como vem melhor no momento por essa última vitória, né? A equipe está abaixo do Náutico na classificação, mas vem de uma grande vitória no seu clássico ali contra o Brusque, né? Clássico do capital contra o interior lá de Santa Catarina. Eu vou de coluna 1 no jogo 10. Acredito que o Figueirense possa vencer o Náutico, que é mais favorito nesse jogo, que será difícil. Jogo 11, Corinthians e Bragantino pela Série A aqui, né? Voltando ao outro jogo, lembrando que Figueirense e Náutico, eles não empatam há um bom tempo. Os últimos 5 jogos, o Náutico venceu 4 jogando em casa, e quando o jogo foi em Santa Catarina, o Figueirense venceu por 2-0. Por isso vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11 é o Corinthians e Bragantino pela Série A. O Corinthians é favorito, joga em casa. Os últimos 5 jogos, o Corinthians perdeu apenas 1 para o Bragantino, foi em 2024. As equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado e foram 2 vitórias do Corinthians. Não, 1 vitória do Corinthians e 2 empates e 1 vitória do Bragantino. Já esse ano o Corinthians pegou o Bragantino e venceu por 2-1 em Bragança Paulista, fora de casa, né? Agora o Corinthians joga em casa, a equipe está treinando há 30 dias, o Bragantino também. O Bragantino está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vem muito bem a equipe. Antes da paralisação vinha muito bem, então é um jogo difícil para o Corinthians aqui. Eu, como já usei meus duplos aqui, 4, eu vou também aqui no empate seco. Acredito que o Bragantino vai complicar aqui a vida do Corinthians. Eu vou de coluna do meio no jogo 11. Jogo 12, Criciúma e Ferroviária. Ferroviária de Araraquara, São Paulo. Equipe que empata muito, né? Mas nos últimos jogos fora de casa perdeu 3, né? No começo estava empatando muito. Já o
Criciúma em casa muito forte, a equipe do Criciúma, né? Apesar de que nos últimos 5 jogos a equipe perdeu o último aí para o Avaí por 2-1 em casa, mas venceu o Amazonas e o Vila Nova, né? É um jogo difícil aqui também. O Ferroviário da Araraquara pode complicar esse jogo. O Ferroviário que tirou a invencibilidade do América Mineiro, né? Venceu por 2-1, mas depois perdeu 2 jogos fora para Chapecoense e Paysandu. Também jogos difíceis. Eu também aqui acredito um jogo acirrado, mas vou aqui de Criciúma, coluna 1. Acredito que o Criciúma vai buscar essa vitória aqui. É coluna 1 no jogo 12, na minha opinião. Histórico de confrontos não encontrado entre essas equipes. Jogo 13. Cruzeiro e Grêmio. Aqui é um grande clássico, né, do Sul. Sudeste contra Sul, né? O Cruzeiro, que é de Minas Gerais, na região Sudeste, enfrentando o Grêmio do Sul, do Rio Grande do Sul, da região Sul. Os últimos 5 jogos entre essas equipes, o Grêmio venceu 2 vezes, o Cruzeiro venceu 1 e foram 2 empates. O último jogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro jogando em casa empatou 1-1 com o Grêmio. E quando o jogo foi no Rio Grande do Sul, o Cruzeiro venceu por 2-0. Não perdeu para o Grêmio ano passado. O Cruzeiro vem treinando aí esse bom tempo aí. Fez um amistoso contra o Banfield da Argentina e venceu por 1-0, né? Já o Grêmio aproveitou essa parada aí só para treinar esses jogos aí. Venceu a Recopa Gaúcha, né? Bom lembrar. Neste meio de semana, dia 8 de julho. Por 2-0 venceu o São José. Aqui também é um jogo muito acirrado, eu vou de empate seco nesse jogo 13. Acredito num grande jogo e tudo pode acontecer, mas como eu não tenho mais duplos, só vou usar 4, eu vou de empate nesse jogo 13. Jogo difícil para ambas as equipes. Jogo 14, clássico cearense, entre Fortaleza e Ceará. O Ceará tem levado a melhor nos últimos jogos aí. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 jogos do Fortaleza e empatou 2, né? O último jogo foi empate pelo Cearense, mas o Fortaleza perdeu o título. O campeão foi o Ceará, atual bicampeão cearense, em cima do Fortaleza. Então, aqui o Ceará, que também se classificou na Copa do Nordeste, né? Nos pênaltis, tirou o Sport e Recife. É um jogo dificílimo mesmo aqui. A cara de empate é muito grande aqui nesse jogo. Mas o Ceará leva uma ligeira favoritismo pelo momento. Mas o Fortaleza tem uma grande equipe. Eu vou também de empate seco, coluna do meio nesse jogo 14. Não tenho mais duplos, senão iria de empate e Ceará, ou empate e Fortaleza. Tudo pode acontecer. Aqui é um jogo que eu recomendo triplo para quem tiver verba para jogar. Como houve esse aumento na loteca, né? Eu fiz esse joguinho de 4 duplos aqui, meus palpites, que está custando agora R$32. Né? Aumentou agora, né? Então, como eu avisei a vocês no início do vídeo. Boa sorte a todos, aqui são apenas palpites, né? Vocês sigam a intuição de vocês. Não recomendo que gaste muito dinheiro, que a loteca, qualquer jogo desse pode dar uma grande zebra aí, ou umas surpresas e ninguém ganhar, né? Como o último concurso ninguém acertou, está acumulado em R$1.850.000, né? E estamos juntos aí, rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.